Vamos lá, gente. Então, olha só. Como vocês repararam, eu tentei, né, dividir o edital para as 3 aulas e acho que conseguiu. Hoje pode ser que a gente passe um pouquinho. Também não vou tentar passar tanto, porque eu estou preocupado com a segurança aí do pessoal, não sei quem vai pro lado de lá, da LERJ. Mas eu acho que quanto mais tarde sair, melhor é, até porque de repente já... A não ser que a parte pesada do protesto comece mais tarde, né? E assim, vou ser sincero, não sou contra não, gente. Sou servidor público, acho que vocês que ainda não são servidores e nem serão estaduais, se Deus quiser, toda semana, todo dia, às vezes, aparecem mais 100 milhões, 150 milhões roubados aí. Com o Sérgio Cabral, com o Eike Batista, com todo mundo. E aí só o servidor vai pagar isso? Só a população vai pagar isso com aumento de imposto? Pô, isso é... Eu acho que se aqui fosse um país sério, esse poder legislativo, eles não poderiam sequer cogitar a hipótese de empurrar isso para a população. Eles não poderiam nem sequer cogitar essa hipótese. Porque 90% lá está envolvido, está citado, está na sacanagem. A verdade é essa. Toda semana surgem mais milhões, não são nem milhares, milhões de reais aí que foram desviados dos cofres públicos por causa de sacanagem desse governo que está aí. Porque o Pezão é continuidade do governo do Cabral. Fez parte e hoje é continuidade. E aí agora querem empurrar tudo. Eu acho que toda a população tinha que se unir, porque vai querer aumentar ICMS, porque quando esse pacote não resultar, ano que vem vai querer aumentar IPVA, vai querer aumentar tudo também. E aí vai ser tarde para a população chiar. Mas é bom vocês já irem, não sei se aqui já alguém é servidor, mas já é servidor, né? Do Estado? Município. Então até você já tinha me falado. Para quando entrar, já entrar com essa consciência, assim. Eu confesso que eu só não tô lá por conta do compromisso aqui com vocês, que senão, óbvio que eu não ia lá pro quebra-quebra, até por conta da nossa posição e tal, mas também estaria lá com certeza tentando lutar contra essa covardia aí, né? Mas vamos voltar aí, se Deus quiser não vai acontecer nada com a gente, é um pouco, não é tão longe, né? Mas é um pouco longe daqui esse protesto, a LERJ não é nessa rua, é aqui perto, mas não vai acontecer nada aqui não. E a gente vai conseguir se concentrar. Ficou alguma dúvida aí das últimas aulas? Então eu tentei dividir, e aí se a gente for fazer um apanhado do que seria o processo penal, vamos lá. Primeiro a gente discutiu os princípios. A gente precisa saber a base principiológica que norteia a nossa Constituição Federal, porque ela é de 88, o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. Ele foi influenciado pelo fascismo lá da Itália, pelo Código Roco italiano, então várias vezes, em várias passagens, a gente tem que ler o nosso Código de Processo Penal. E aí é um cuidado maior que vocês precisam ter por conta do tipo de questão que a Consulpan faz, que deve continuar, né, porque foi assim sempre, letra de lei, que algumas passagens do nosso Código de Processo Penal, elas, no que pese não terem sido revogadas formalmente, ou seja, elas ainda estão lá, elas materialmente não possuem mais validade, porque elas não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 88. Tudo bem, gente? Então tem que ter sempre aquele cuidado, não é que não esteja previsto na lei. E meu código é de 2016, tá, isso aqui está errado. Não, ele está certo, ele não foi revogado. O legislador é muito ocupado em fazer sacanagem com licitação. Então ele não tem tempo de corrigir as leis. Mas ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Várias passagens, tudo bem? Partindo dos princípios, e aí a gente viu que o objetivo de um processo penal é provar se alguém é culpado ou não, e se ele for culpado, aplicar uma pena. Só que eu não posso do nada chegar, o Mauro vai começar a responder a um processo. Não, eu preciso investigar, eu preciso ter pelo menos um arcabouço de indícios de que foi o Mauro que cometeu aquele crime. Aí eu preciso ter indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato. É a justa causa que nós vimos. Qual é o objetivo da investigação? Obter a justa causa. Então, o processo é dividido em 2 fases. A fase pré-processual, que é a fase da investigação, que 90% das vezes é realizada pela Polícia Civil, ou pela Polícia Federal, pela Polícia Judiciária. Mas que o Ministério Público, assim como outras instituições, também pode investigar. Também falei isso. Não podem investigar com base no inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial, o nome já diz, é um inquérito da polícia, mas podem investigar. E a segunda fase, a primeira fase é pré-processual ou fase da investigação, a segunda fase é a fase processual. Tranquilo? Terminamos o inquérito policial, vimos os tipos de ações penais. A ação penal privada, e aí nós podemos colocar aquela propriamente dita, a personalíssima, a subsidiária da pública.
Ação penal pública incondicionada, ela fala para você, meu amor, vamos à praia domingo? Você fala, vamos. Botou condição? Então vocês vão à praia domingo. Meu amor, vamos à praia domingo? Depende. Se não tiver muito sol, porque aí a praia não vai estar tão cheia, a gente vai. Mas se tiver muito sol, a gente acordar tarde, vai ter engarrafamento, a gente não vai mais. Aí colocou uma condição. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada. A representação do ofendido, tem que ter a representação do ofendido. A requisição do ministro da Justiça, tem que ter requisição do ministro da Justiça. Depois que estudamos ações penais, a gente viu um pouquinho de jurisdição e competência. Eu pedi muito para vocês decorarem as competências do STF, do STJ e dos tribunais federais. Eu sei que é difícil, até hoje eu não consegui decorar todas, mas pelo menos passa uma lida lá, faz os exercícios que a gente fez, que com certeza não vai ser muito diferente daquilo. E aí começamos prisões. Lembram de prisões? Eu expliquei um pouquinho e disse que nessa aula a gente dividiria a prisão temporária da prisão preventiva. Prisão temporária, gente, é a que está prevista na Lei 7.960 de 89. Prisão preventiva, ela está prevista no Código de Processo Penal. A grande maioria desse pessoal aí que está preso pela Lava Jato, inclusive o Ike Batista, é prisão preventiva. E aí, a gente precisa entender muito bem os artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Lá tem os crimes que permitem a prisão preventiva, a aplicação, né, da prisão preventiva. Lá tem as hipóteses que ensejam a aplicação da prisão preventiva. São 4 hipóteses que podem ensejar a decretação da prisão preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal e boa instrução do processo penal. Virá como letra de lei. No simulado, o colega fez, não sei se mais alguém fez. Eu vou bater muito nessa tecla da gente decorar esses artigos, 311, 312 e 313. Caindo prisões, é isso que cai, ou algumas das medidas cautelares previstas lá no artigo 319 seguintes do Código de Processo Penal, que a gente vai dar uma batida aqui também nos exercícios, ou para que serve a prisão temporária. Então vamos lá. A prisão temporária, ela serve para fins de investigação. Então, só com essa informação, eu vou fazer uma pergunta a vocês e vocês vão me responder. A prisão temporária serve para fins de investigação. Eu pergunto a vocês, cabe prisão temporária durante o processo penal? Não, por quê? Porque já acabou a investigação, gente. Então, a prisão temporária, ela serve quando for imprescindível a investigação criminal. Quando o camarada cometer alguns crimes que estão previstos na Lei 7.960. É o rol taxativo. Depois, por favor, também deem uma olhada nesse rol. Artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.960. Ou quando ele cometer crime hediondo ou equiparado a hediondo. Tranquilo? Tá indo, gente? A prisão temporária, ela tem prazo certo e determinado. Encerrou o prazo, independentemente de alvará de soltura, tem que liberar o preso, a não ser que já tenha um outro mandado contra ele. Ele está preso por conta de um mandado de prisão temporária. Encerrou aquele prazo, não tem mais nenhum outro mandado, rua. Em regra, a prisão temporária ela tem um prazo máximo de 5 dias e pode ser prorrogável por igual período quando for imprescindível a continuidade das investigações. Quando se tratar de um crime hediondo ou equiparado ao hediondo, aí essa prisão temporária terá 30 dias. Então, qual é o prazo máximo que alguém pode ficar preso temporariamente? 60 dias, porque esses 30 dias... eu não falei que pode ser prorrogável, mas é igual. 60 dias, que pode ser prorrogável por igual período no caso de cometimento de um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Os crimes hediondos estão na Lei 8.072. Não precisa se preocupar com o rol dos crimes hediondos, que eu acho que é muita forçação cair isso, já que não está no edital. Mas saiba que, quando vier falando
Crime hediondo, a prisão temporária são 30 dias. Isso vocês precisam saber. Prorrogáveis por mais 30 dias. E os equiparados a hediondo? Se for difícil, lembra. Tráfico, desculpa, gente. Terrorismo e tortura. Tudo bem? Crimes hediondos e equiparados a hediondos, 30 dias a prisão temporária. E a prisão preventiva, ela tem prazo? Não. Quanto tempo o Cabral já está preso? Tem uns 3 meses aí, né? Ele já foi condenado? Não. Então ele está preso, aquela prisão que eu chamo de prisão processual, não é? E a prisão processual ela pode ser a temporária ou a preventiva. Se ele está preso já há uns 3 meses, independentemente do crime que ele tenha cometido, a gente não sabe qual crime ele está respondendo. Pode ser prisão temporária? Ele já está preso há uns 3 meses. Pode ser prisão temporária? Não, porque a prisão temporária, o máximo, seriam 2 meses. Se fosse um crime hediondo e equiparado a hediondo, tudo bem? A prisão preventiva, ela tem ensejo quando tiver presente uma daquelas 4 hipóteses ensejadoras que eu já falei. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e garantia de uma boa instrução processual penal. Tranquilo, gente? Por favor, depois vocês leiam o artigo 311, 312 e 313. Sempre respeitando aquelas 2 palavrinhas que eu falei para vocês no final da aula passada, que se vocês não soubessem nada de prisões, para vocês levarem essas palavrinhas para a prova. Quais são as palavrinhas? Necessidade e proporcionalidade. Se houver a possibilidade da gente resguardar o processo sem que a pessoa fique presa, a gente vai utilizar essa possibilidade primeiro. Qual é a regra no nosso ordenamento jurídico? A liberdade ou a prisão? A liberdade. Então a gente só vai prender quando não houver outro jeito. O garotinho, ele ficou preso um tempo. E aí depois entendeu-se que por conta da saúde dele, ele poderia converter aquela prisão preventiva em prisão domiciliar, substituir. A prisão domiciliar nada mais é do que uma prisão preventiva, mas você cumpre ela em casa. Você não vai poder... Gente, é tudo teoria, eu não sei como na prática conseguem fiscalizar isso, tá? Você não vai poder... Ah, eu estou em prisão domiciliar, mas hoje eu quero ver o jogo do Botafogo no Engenhão. Não vou ver o jogo no Engenhão não, mas vou descer para tomar um chopp lá embaixo. Não pode, gente, você tem que ficar dentro de casa. A prisão domiciliar é isso. E aí converter a prisão domiciliar dele cumulando com a fiança, que é uma medida cautelar diversa da prisão, que está lá no 319 seguinte. Então, o juiz entendeu que não havia a necessidade de mantê-lo preso. Por quê? Porque tinha uma medida mais adequada, prisão domiciliar mais fiança. Eu acho que agora até ela já foi revogada, mas tinha aí uma medida cautelar diversa da prisão e que seria suficiente para resguardar o processo. Tudo bem, gente? Foi? Então vamos lá. Não, necessidade e adequação. Isso, lembra sempre disso. Lembra também da liberdade provisória. O que é isso? Alguém é preso em flagrante, tá? O que é alguém ser preso em flagrante? Estou cometendo um crime, alguém passou, viu eu cometendo o crime e me levou ao cárcere. Tudo bem? Me levou lá para a delegacia e o delegado entendeu que era uma situação flagrancial. Foi até aí? O delegado lavrou o auto de prisão em flagrante. A pessoa está presa em flagrante. Aí o delegado tem que mandar aquilo para o juiz. O juiz tem que receber a cópia daqueles autos em até 24 horas. Para quê? O juiz tem 3 opções. Já conversei isso aqui também. Primeiro, se ele entender que aquela prisão é ilegal, ou seja, errada, ele vai relaxar. Então, o relaxamento, ele combate a prisão ilegal. Tudo bem? Foi? Mas se ele entender que a prisão é legal, aí tem 2 hipóteses. Aquela prisão pode ser legal, o Mauro estava sim cometendo o crime naquele momento, mas desnecessária. O Mauro vai responder o processo, mas ele não precisa responder o processo preso. Ele pode responder o processo solto. O Lula está respondendo a processo. Ele está preso? Não. O Cabral, eu nem sei se ele já está respondendo a processo, eu nem sei se a denúncia já foi aceita.
mas ele está solto. O presidente lá da Odebrecht, ele respondeu ao processo preso. Então, ou seja, a pessoa pode responder a um processo preso ou pode responder a um processo solto. Como? Aí, utilizando essas duas palavras. Se houver necessidade dele ficar preso, ele fica preso. Se não houver necessidade e tiver uma medida que seja mais adequada para resguardar o processo, ele fica solto. Entenderam, gente? Então, vamos lá. A prisão é ilegal. O juiz vai fazer o quê? Relaxar. A prisão é legal e necessária. Aí ele vai converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Tudo bem? Ele vai converter em prisão temporária? Não, prisão temporária em sede de investigação. Tranquilo? A prisão é legal, porém desnecessária. Tranquilo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai conceder a liberdade provisória. E aí ele pode cumular com alguma dessas medidas cautelares diversas da prisão, fiança, monitoração ou monitoramento eletrônico, proibição de sair de casa durante a noite ou nos finais de semana, proibição de comparecer a determinados lugares e por aí vai. Então, todas lá no 319. Ou ele pode até conceder a liberdade plena, ou seja, não tem vinculação nenhuma. Você vai responder o processo, mas você não precisa ficar com nenhuma vinculação. Foi até aí, gente? Alguma dúvida? Gente, a liberdade provisória, ela só tem ensejo em um momento, quando alguém é preso em flagrante. Tudo bem? E o juiz tem que decidir o que fazer. Por exemplo, o Eike Batista, ele foi preso em flagrante? Não. Ele foi preso por conta de um mandado, não é? Mandado de prisão preventiva. Tudo bem até aí? Se por um acaso o advogado dele quiser impetrar alguma medida para que ele seja solto, é pedido de liberdade provisória? Não, porque ele não foi preso em flagrante. A liberdade provisória só tem ensejo para combater a prisão em flagrante. O relaxamento só tem ensejo para combater a prisão ilegal. Se o advogado do Eike Batista quiser que ele seja solto, ele vai impetrar o habeas corpus para revogar aquela prisão preventiva. Porque vai demonstrar que não é mais necessária aquela prisão preventiva dele. Entenderam, gente? Foi? É bem simples isso. Falei muita coisa, mas não tem dificuldade alguma. Se levar isso, pode botar até 3 palavras: necessidade, proporcionalidade e adequação. E eu souber para que serve o relaxamento, para que serve a liberdade provisória, e qual é a diferença de uma prisão temporária para uma prisão preventiva, matou 90% das questões que são teóricas. Aí a gente precisa ler o código para fixar um pouco as hipóteses ensejadoras, quando que se admite a prisão preventiva, os motivos dela e as medidas cautelares diversas da prisão. 319, 311, 312, 313, 319 seguintes. Foi? Professor, pode repetir? O senhor falou da liberdade provisória que não pode conceder na prisão preventiva? Não pode. A liberdade provisória, ela só serve para combater a prisão em flagrante. Só. O camarada foi preso em flagrante. O juiz tem 3 opções. Relaxar se a prisão em flagrante for ilegal. PM foi e jogou droga no teu carro. PM, prisão ilegal, tudo bem? Ou você não estava cometendo um crime e o PM o delegado achou que era, mandou os autos para o juiz e o juiz discordou. Tranquilo? Vou relaxar a prisão em flagrante. Ou a prisão é legal e necessária. Eu vou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou a prisão é legal e desnecessária. Aí eu concedo a liberdade provisória. Acabou a prisão em flagrante, converteu em prisão preventiva. Vai caber a liberdade provisória? Não cabe mais. A liberdade provisória, ela só serve para combater a prisão em flagrante desnecessária. A prisão é legal, mas é desnecessária. Aí eu concedo a liberdade provisória. Foi, gente? Entendem isso? A preventiva é quando for legal e necessária. Legal e necessária, perfeito. Entendem isso, gente? O camarada foi preso, mas aí a gente entende que ele não precisa responder ao processo em liberdade. Não é que ele está sendo inocentado ali. Não é que ele não vai ser condenado ou que não vai responder ao processo nem nada. Ele só vai responder ao processo em liberdade. Ele não precisa responder ao processo preso. Foi? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Questão 1.
Consulpan tem muita questão disso, ó. De acordo com o Decreto-Lei Código de Processo Penal, julgar-se-á quebrada a fiança quando acusado. Aí, gente, é letra de lei, está lá no artigo 341. Fiança cai, é uma medida cautelar diversa da prisão. A fiança é uma medida cautelar diversa da prisão. Quebrar a fiança é descumprir uma regra da fiança. Tudo bem? Ó, resistir justificadamente à ordem judicial? Não. Vai estar quebrada se ele resistir injustificadamente à ordem judicial. Está lá no 341. B. Cumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança? Não. O juiz decretou uma medida cautelar, o camarada cumpriu essa medida cautelar e está quebrando a fiança? Não, só se ele não cumprir. C. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo? Aí sim. É que é uma questão bem fácil, gente. Até quem nunca leu o artigo de fiança consegue entender que tem três coisas num sentido e um na outra. Olha a última. Praticar nova infração penal culposa? Não. No caso de infração penal culposa, o cara dificilmente vai ficar preso no final do processo. Então, também, em regra, não vai caber prisão durante o processo. Aqui, seria caso de quebra de fiança se ele praticasse nova infração penal dolosa. Foi? E descumpriu alguma medida prevista em lei ou imposta pelo juiz. Tranquilo? Ele descumpriu as regras da fiança. 2. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Isso, gente, eu preciso que vocês tenham uma atençãozinha especial, por quê? Mesmo, ninguém tem isso, a não ser que tenha saído uma edição do código no final do ano passado. Ninguém tem um código atualizado certinho com a resposta dessa lei. Eu coloquei aqui justamente para a gente trabalhar isso. O meu código é o de 2016, mas ele não está atualizado, porque teve uma lei que saiu em 2016. Então, eu vou precisar que lá no artigo 318 do CPP, vocês acrescentem e alterem o inciso 4º, o 5º e o 6º. Anotem aí, por favor, gente. Para quem já baixou lá no site do Planalto, está tranquilo, está atualizado. Quem não baixou, precisa anotar isso. Então, 318, a hipótese do inciso 4º é só gestante. Deve estar aí gestante a partir do 6º mês, é só gestante. 341, inciso 4º. 318, inciso 4º. Inciso 4º, gestante, só. Inciso 5º, mulher com filho de até 12 anos incompletos. Anote isso aí, que isso é importante. Seu código não está atualizado, a não ser que você tenha baixado na internet. Você viu lá? Então tá ótimo. Mulher com filho de até 12 anos incompletos. Inciso 6º. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, ficou assim, ó. Tudo bem? 318, inciso 1º, ó. Caput. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso 1º, maior de 80 anos, está certinho, como está no código. Inciso 2º, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Inciso 3º, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Está perfeito. Aí, a partir daí, anote isso aí, anote essas alterações aí da lei, que foram de 2016, a não ser que você não tenha baixado na internet, seu código também deve estar desatualizado. Anota aí. Eu sei, o meu também é, tá? Porque a lei é de 2016. A não ser que tenha sido do último trimestre, que eu acho difícil que eles não lançam código por essa época. Então, ó, é o 318 do CPP. O inciso 1º, 2º e 3º está perfeito. Continua como era. O inciso 4º agora é só assim, ó, gestante. Aí tem a novidade que é o inciso 5º e o inciso 6º.
Posso falar? Inciso 5º. Mulher com filho de até 12 anos incompletos. Inciso 6º. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Tranquilo? Então vamos lá, gente. A questão não foi anulada não, tá? Quer dizer, até porque quando ela saiu era uma lei, mas não precisa anular, vocês vão entender. Ó. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante a partir do 6º mês de gravidez? Não, agora é gestante. E assim mesmo ela estava errada, porque antes era a partir do 7º mês de gravidez. B, menor de 70 anos? Não, é maior de 80 anos. C, debilitado por motivo de doença? Não, é extremamente debilitado por motivo de doença. O camarada está com uma gripe, não está conseguindo jogar bola, ele não está debilitado? Tá, mas ele está extremamente debilitado? Não. D, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência. Tá certo, já era previsão, então a questão não está desatualizada, digamos assim. Mas vocês prestaram atenção aí nessa alteração da lei? Gente, se eu sou examinador e gosto de prova letra de lei, eu vou cobrar a novidade. Aquela pessoa que está com o código desatualizado vai se dar mal. O objetivo é eliminar e não aprovar. Isso aqui é prato cheio para cair, esse artigo 318. Quem não estudou lá pelo código que baixa no site do Planalto, não tem isso atualizado. O nosso código dela, o meu é de 2016 e não estão atualizados. Tranquilo, gente? Só agora em fevereiro, março, quando sair, é que estará atualizado. 3. São medidas cautelares diversas da prisão, exceto... Gente, é a letra de lei do artigo 319. Mas mesmo assim, só ter um pouquinho assim de paciência para a gente matar a questão. Ó. O recolhimento domiciliar no período diurno. Não, é período noturno, concorda, gente? O cara pode trabalhar. Entendeu? E nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo. Gente, essa está errada, porque é período noturno. Então a resposta é certa. Entendeu? Mas vamos ler as outras. B. A proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Perfeito. Artigo 319, inciso 3º. A A, que é a correta, está no inciso 5º, tá, gente? Do mesmo artigo. C. A monitoração eletrônica? É. 319, inciso 9. D. A suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de crimes ou contravenções penais? Perfeito. Artigo 319, inciso 6º. Tranquilo? Bem tranquilo. Isso é letra de lei, gente. Assim, vocês vão precisar me ajudar. Tem que ler, porque se não ler, não vai fixar. 4. O agente está em flagrante delito nas seguintes situações, exceto. Gente, flagrante delito é quando alguém está cometendo um crime, tudo bem? A pessoa está cometendo um crime ou acabou de cometer, conforme 302 que eu vou ler para vocês, ela é considerada em flagrante delito. Lembrando, gente, que a autoridade policial e os seus agentes, eles devem atuar quando eles veem alguém cometendo um crime em flagrante. E qualquer um do povo pode atuar. Então, a pessoa do povo, ela não tem que atuar se ela vê alguém cometendo um crime flagrante. Mas a autoridade policial, os agentes, eles precisam atuar. É o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Está lá no artigo 301, tudo bem? Agora, olha as espécies de prisão em flagrante. Ó. Considera-se em flagrante delito quem? Artigo 302, inciso 1º. Está cometendo a infração penal. Inciso 2º. Acaba de cometê-la. O inciso 1º e o inciso 2º são chamados de flagrante próprio. Tranquilo? Inciso 3º. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, olha agora, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui é o chamado flagrante impróprio ou quase flagrante. Tudo bem?
Nomes doutrinários. Não sei se vai cair, mas é bom a gente se resguardar. Inciso 4º. É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui é o chamado flagrante presumido. Tudo bem? Então vamos lá. 4. O agente está em flagrante delito nas seguintes situações, exceto A. Quando o agente está cometendo a infração penal, tá, é o inciso 1º, flagrante próprio. Agora, ó, prestem atenção. Vocês marcaram qual aqui, gente? Alguém marcou a letra B? B de bola? Então tá ótimo. Eu já vi muito aluno tendo dificuldade com essa questão. Quando o agente, logo após cometer a infração penal, é perseguido por uma criança em situação que faça presumir ser ele autor da infração. Gente, criança não é uma pessoa? No Código Penal não diz que pode ser perseguido por qualquer pessoa? Então tá certo. Isso foi uma pegadinha deles. Tá, está lá no inciso 3º, é o flagrante impróprio. C. Perfeito, vocês acertaram. Quando o agente, uma semana depois de cometer a infração penal, é encontrado com objetos da vítima que fazem presumir ser ele autor da infração. Tá errado, é o flagrante presumido. Prestem atenção numa coisa, gente. Vários alunos, não aqui, mas na graduação, eles me perguntam: ah, professor, tem um tempo para a gente fazer essa prisão em flagrante? Não tem tempo, gente. Tem que estar uma situação flagrancial. Querem ver? Pessoa cometeu um crime de roubo, tá? E aí saiu do banco com 200 mil reais roubados. Invadiu uma casa e a polícia está atrás dela. Invadiu uma casa. Ela não está numa situação flagrancial? Tá. Aí nessa casa ela sequestrou uma pessoa. Tudo bem? Só que a polícia não sabe quantas pessoas tem lá dentro. Acha que tem 2, digamos assim. Sequestrou uma pessoa, ficou mais 7 horas com essa pessoa sequestrada. Tá bom? O sequestro é um crime permanente. Então cabe aí a prisão em flagrante a qualquer tempo. Mas liberou essa pessoa. E está lá dentro da casa, não se entrega. Fica ameaçando atirar na polícia, não sei o quê. Aí demora mais 40 horas a rendição do cara. Então o cara roubou, gastou 1 hora mais ou menos nesse roubo até chegar a casa, ficou mais 7 horas com a pessoa, 8 horas. E mais 40 horas já antes de se entregar. 2 dias nisso. E a polícia lá fora o tempo inteiro. Gente, é flagrante? É, gente. A situação flagrancial permanece. Uma hipótese absurda. E se por um acaso ele demorasse 1 semana para se entregar e a polícia lá fora o tempo inteiro perseguindo ele, é flagrante? É, gente. Então não tem tempo. Vocês precisam entender a maldade da questão. Aqui não, ó. Quando o agente, 1 semana depois de cometer a infração penal, é encontrado. Ele não foi perseguido, ele foi encontrado. Encontrado tem que ser logo depois, como está lá no inciso 4º, que é o flagrante presumido. Foi? Tranquilo, gente?